Então, para a gente começar esse novo dia, esse novo horário, né? A leitura dos trechos clássicos não será mais nas quartas-feiras, mas será nas quintas-feiras, às 19 horas, certo? A gente vai começar agora, esse ano de 2023, essa obra aqui, certo? Chodoka, né? Chodoka, o canto do Satori imediato. Só o nome já é lindo. A gente vai conversando um pouco mais sobre a obra na medida que a gente for fazendo a leitura, né? Na verdade, essa obra Chodoka, né, o canto do Satori imediato, é considerado por vários mestres Zen um dos textos mais importantes da nossa escola, né? E, na verdade, o Chodoka é composto por pequenos versos, né? Pequenos versos. São 78 poemas e em cada poema há o comentário de um monge contemporâneo nosso chamado Deshimaru, né? Então, são 78 poemas. Estes poemas, ele foi escrito por um mestre chinês chamado de Yoka Daishi, certo? Um mestre chinês chamado Yoka Daishi. Esse mestre, ele nasceu lá na China, no ano de 665, né? Esse mestre, ele foi aluno de Huineng. Huineng é um dos principais mestres da escola Zen, que foi o que eu fiz minha monografia durante a Batalha do Dharma, né? Eu apresentei o caso de Huineng. À medida que a gente vai falando sobre essa obra, eu também vou mostrando um pouco mais, né? Então, há uma curiosidade a respeito desse monge, é que ele foi monge logo cedo, ele teve vários professores, né? Mas nunca tinha certeza quanto ao caminho dele. Qual o caminho seguir? Então, ele andava de um professor para outro, ele teve, na verdade, alguns professores, e ao encontrar Huineng, ele disse, é isso que eu quero, né? E é contado, né? A história conta, eu coloquei inclusive isso na minha monografia, a história conta que Yuka Daishi, ele recebeu a transmissão do Dharma em apenas uma noite, né? Em apenas uma noite. E esse mestre também, ele não teve nenhum discípulo, né? Ele não teve nenhum aluno. A única coisa que ele deixou foi estes versos conhecidos como Chodoka, ou simplesmente o canto do Satori imediato. Pessoal, como são trechos, eu não vou ler todo, mas se vocês puderem comprar essa obra, eu recomendo demais. Porque trata-se de uma obra, primeiro, é um clássico do Zen, né? O texto sagrado essencial do Zen, tem aqui, né? O texto sagrado essencial do Zen. Além disso, é muito tocante a leitura. Às vezes, na leitura que a gente fazia do Mente Zen, Mente de Principiante, a gente levava muitas agressões, muitas porradas na cara, porque ele falava para a gente praticar com coração, sem objetivos e tudo mais. As lapadas que tem aqui são diferentes. Dói, mas são mais doces. Não é? Então, o poema que a gente vai ler hoje, ele é chamado, deixa eu procurar aqui o título dele, ele é chamado, ele está na página 220, certo? Página 220, e é chamado de Sonhamos a nossa vida. Sonhamos a nossa vida. Yuka Daishi escreve o seguinte:
Agora, eu vejo bem que até hoje, monge errante, eu pratiquei em vão e que durante longos anos errei por caminhos ruins. Eu me enganei e não compreendi. Por isso, eu não me elevei até o verdadeiro ensinamento do Buda. Esse é o verso. Agora vamos ao comentário deste verso, por Deshimaru, que ele diz assim: este poema é uma reflexão de Oka Daishi sobre o seu passado a estudar. Na prática do Zen, é preciso ir diretamente ao encontro de si mesmo. Na prática do Zen, é preciso ir diretamente ao encontro de si mesmo, sem hesitar, sem olhar para trás. Da mesma forma que quando praticamos Kinhin, no Zen, é preciso andar concentrado diante de si e não olhar para a direita ou para a esquerda. Ele não está pedindo para você ser desatento, não. Ele está pedindo foco, atenção plena. Ele continua. Na vida, uma atitude distraída termina em erros. Quando comemos, devemos estar concentrados na comida e não na televisão ou no jornal. Olha que lindo agora. Quando pensamos na morte e no que vem depois, nossa vida nos parece inútil e penosa. Assim refletiu o mestre Oka Daishi no seu verso. Sua vida até o dia em que ele encontrou o seu mestre, Huineng, parecia-lhe sombria, mas pela prática do Zen, ele reencontrou o seu caminho. Eu compreendi a origem verdadeira, a raiz da vida. E os ramos não me atormentam mais. Olha que beleza. Eu vou ler do jeito que ele escreveu aqui. Que puro isso, né? Sua vida, até o dia em que ele encontrou o seu mestre, parecia-lhe sombria. Mas, pela prática do Zen, ele reencontrou o seu caminho. Antes, ele se angustiava por causa das coisas. Coisas sem importância. Agora, Yoka Daishi diz, eu compreendi a origem, a raiz da vida. E os ramos não me atormentam mais. Quantas vezes nós estamos preocupados com os ramos e não com a essência das coisas? Quantas vezes nós estamos preocupados com aquilo que é secundário e esquecendo daquilo que é essencial, que é a nossa mente, que é o nosso coração. Para encerrar agora. Estamos cheios de ilusão. Sonhamos com uma vida depois da morte. Um outro mundo. Um paraíso. Um paraíso onde gostaríamos de renascer. Bem zen agora. Tudo isto não é necessário. Este é o verdadeiro paraíso. Aqui e agora é o verdadeiro paraíso. Aqueles que esquecem o aqui e o agora não pensam senão no futuro e ao que virá depois da morte.
Esquecem a essência e a raiz da vida. O que é a vida, pessoal? É aqui e agora o tempo todo. Lógico que o passado é importante. Lógico que o futuro é importante. Mas onde é que está a vida? A vida está aqui e agora, o tempo todo. Cheios de ilusões e de desejos de posse, eles não podem alcançar o verdadeiro Satori. Em breve falaremos sobre o que é o Satori. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, até logo, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado pela participação.